queridos, queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica e na nossa aula de arte de hoje nós vamos falar sobre algo que eu adoro. Eu simplesmente adoro trabalhar com ilustrações, com desenhos, com pinturas, para ilustrar textos e muitas outras coisas. Mas antes, vamos lá pensar um pouquinho sobre essa forma, essa contação de história. Quem aí adora ler? Quem aí adora escutar uma bela história? Eu acho que todo mundo gosta de um pouquinho de cada um, né? Talvez alguns gostem mais de ouvir histórias do que falar sobre histórias. Mas o mais fantástico de tudo isso, gente, é você pegar ali aquela história, poder manusear, poder olhar, poder observar ela, abraçar ela. Eu, por exemplo, tenho vários livros de literatura infantil e eu sou simplesmente apaixonada porque eu coleciono. E eu coleciono porque eu gosto de ver essa relação dos desenhos com os textos que vêm escritos nelas. Esse daqui, por exemplo, é um livro que eu gosto muito de criança, que é chamado Pato, a Morte e a Tulipa. E ele ensina coisas muito importantes, não só para criança, mas como também para adultos. Mas vocês já pararam para pensar, será que o artista que está escrevendo e que está ilustrando, será que ele pensa alguma coisa antes de fazer o desenho? Será que existem algumas regras, existem algumas leis que me facilitam fazer esse tipo de desenho e trabalhar com um texto nesse formato de livro? Bom, é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa arte maravilhosa que é de ilustrar livros, ilustrar textos e o quanto essas histórias se complementam, tanto a história que está escrita, que vai nos proporcionar imaginar, criar, viajar sem precisar sair de casa, e o como essas imagens ilustradas nos possibilitam também fazer essa viagem, conhecer seres e mundos novos, como por exemplo esse aqui, o nosso jovem Max do livro Onde Vivem os Monstros, que também já virou filme, não sei se vocês já viram. Então vamos lá fazer esse passeio, entender um pouco mais sobre essa técnica, essa possibilidade de você virar um ilustrador, quem sabe, de livros infantis, infantos juvenis, e o como a história nos envolve em tudo isso. Vamos lá. Não importa a idade, todo mundo adora ouvir uma boa história, né? Quando nós lemos, ouvimos histórias, é comum a gente se transportar para um mundo que está sendo descrito para a gente, né? Ou que nós estamos lendo, ou que nós estamos ouvindo. Esse universo, que é chamado de universo da literatura, muitas vezes pode vir acompanhado não só de texto, né, escrito, mas como também ali elementos visuais que vão acompanhar esses textos, criando uma nova história paralela à história que está escrita. Você já tinha parado a pensar nisso? Além disso, essa fabulação, né, essa sequência de fatos narrativos que existe, elas podem ser fantasiosas, podem ser mágicas, podem ser irreais, ou seja, uma narrativa, que é uma forma de contar uma história, traz para o mundo real um mundo fantástico e irreal, né? Então a literatura aí nesse momento nos possibilita a conhecer universos que nós não poderíamos ir de forma real, né? Poderíamos criar novos universos ali diante daquela contação de história, diante daquela fabulação. Então, dentro desse universo da literatura, da escrita, é possível desenvolver criatividade, fantasia, imaginação. Então, a literatura é algo muito, muito importante para todas as idades. E quando ela vem acompanhada de uma ilustração, ela complementa muito mais ainda a nossa imaginação, vocês não acham? E é dentro desse universo que eu quero encontrar vocês, dessa possibilidade de não só escrever uma história, mas também de ilustrar essa história. Mas o que é então essa profissão ilustrador? Será que existe uma profissão chamada ilustrador? Existe sim.
Essas pessoas, esses artistas que são contratados para ilustrar livros, eles precisam ter um conhecimento muito grande sobre a história que está sendo contado, o formato que vai ser o livro, o formato que vai ser a capa, se é capa dura ou não, se existem elementos que eles vão ser específicos dentro desse livro. Alguns, por exemplo, vêm com brindes, alguns vêm com texturas em páginas diferentes, ou formatos. Eu já vi livro que tem um buraco no meio, vocês já viram isso? Então, toda a construção do livro vai fazer parte de um escritor, que é um artista, e de um ilustrador, que é um artista visual, né? E aí, as imagens, todas as imagens nesse universo, eles vão fazer parte de uma linguagem. Todos os livros infantis, juvenis ou livros adultos que possuem ilustrações, eles já ali estão colocando a imagem como uma forma de linguagem, que é chamada de linguagem visual. Dentro dessa linguagem, nós temos ali elementos próprios. Quando a gente fala de linguagem, a língua portuguesa, vocês estudam com a professora de português todas as coisas que são importantes para a língua portuguesa. Quando vocês vão estudar arte, é importante vocês conhecerem a linguagem visual e saber dizer quais são os elementos da linguagem visual. Então, anotem aí que é muito importante. Os elementos próprios da linguagem visual é o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Todos esses elementos, o artista ilustrador precisa ter noção, precisa ter domínio para ele conseguir utilizar o desenho para transmitir aquela informação, aquela ideia que ele quer passar e complementar ou só demonstrar de um livro em que ele for contratado. Então, a ilustração ela vai se tratar de uma imagem que vai ser usada para explicar, ou para esclarecer, ou para comentar, ou até mesmo para acrescentar alguma informação referente a um texto. Esse termo, ilustração, é muito usado para desenhos e pinturas, mas uma fotografia ela também pode ser uma ilustração. Depende da forma em que ela está sendo utilizada e aonde ela está sendo utilizada. Quando você decide ser um artista, ilustrador para livros, é importante você ter algumas noções de composição de imagem. O que é uma composição de imagem? É saber aonde colocar os elementos que eu acabei de falar, a linha, o ponto, etc. Você sabendo organizar esses elementos, você vai estar sabendo como explorar. Esse livro chamado A Onda, ele não possui texto nenhum escrito, só na capa. Todo ele é composto por imagens. Então, será que se você pegar esse livro, você não vai ler ele só porque ele tem imagens? É errado. Ele pode ser um livro de imagens, mas quando você termina de folhear, você acabou de ler um livro, porque as imagens elas também são lidas. E é por isso que é tão importante você ter a noção da composição dessas imagens. Inclusive as imagens que representam textos literários, esses elementos são combinados de infinitas maneiras e vão nos levar a ilustrações que podem identificar características marcantes da história. Como nesse aqui, a primeira coisa que a gente olha é esse azul, né? E a gente olha depois a cor preta. Mas vocês nem imaginam, por exemplo, que esse desenho todo é feito de carvão, né? E a azul é uma tinta aguada. Então, tudo isso vai ser importante na criação desses elementos dessas obras. Não só isso, mas como também organização espacial, né? Todo o que vai ser feito no formato certo. Esse livro, por exemplo, ele é curtinho, se chama Fico à Espera, e vocês podem observar que ele tem aqui um espaço delimitado, ele tem o formato de uma carta, esse livro. Ele é pequenininho, ele é fininho, porque ele tem que ter o formato de uma cartinha, tá? Então você precisa ter a noção espacial de como ele vai ser construído. E esse livro passa inteiro uma linha vermelha por ele. E então eu preciso fingir, eu preciso acreditar que
vai estar passeando ao longo do livro, porque ele é um livro comprido. Ele pode ser um livro pequeno, mas ele é um livro comprido. Então, eu tenho que passar essa noção espacial. Além disso, a harmonia e a tensão. Eu preciso encontrar esses elementos que vão harmonizar, né, os cenários ou criar a tensão que eu preciso criar. No caso, se eu preciso ter alguma situação que é mais tensa na minha história, eu preciso demonstrar por meio das cores, ou por meio dos traços, ou por meio de texturas, essa tensão, ou ao contrário, a harmonia. Isso vai lembrar muito equilíbrio e estabilidade, né? Uma obra artística ilustrada de forma equilibrada e estável transmite muita tranquilidade. Por exemplo, esses personagens estão aqui bem tranquilo, né, mostrando pra gente uma questão de paz. Eles estão conversando. Esse livro aí fala de uma criança que trocou o seu pai por 2 peixes dourados. É um livro infantil que é muito engraçado. Então eles estão aí confabulando. Um pergunta: quer trocar? E o outro falou: trocar pelo quê? Aí ele fala: eu troco esses 2 peixinhos pelo meu pai. E ele aceita a troca, o colega dele, né? Então esse equilíbrio e estabilidade vai falar sobre isso. E interação entre os personagens é muito importante. Tem texto, o texto vai me explicar algo. E a imagem vai interagir com esse texto. As duas vão me passar uma informação diferente. Então, vocês não precisam, por exemplo, quando o professor pedir para fazer uma ilustração de uma história, não precisa fazer uma imagem que vai ser igualzinha a alguma cena que está ali na história escrita. Vocês podem fazer uma imagem que vai complementar o texto, vai interagir com aquele texto. Além disso, tem o agrupamento e o contraste. O agrupamento é a forma como eu vou organizar o que está escrito com o que está desenhado. E esse contraste é a questão de você não deixar que fique muito assim diferente. Você quer passar do texto do que você quer passar na imagem. Tentem encontrar uma harmonia que faça um equilíbrio bem interessante dentro da história de vocês. Então, como vocês podem olhar, o universo da literatura infantil e infanto-juvenil é gigantesco e todos os dias nascem obras diferentes, com formatos diferentes, com capas diferentes e com textos inovadores que não servem apenas para crianças, mas também servem para muitos adultos. Então, consumam livros infantis e infanto-juvenis, comprem, porque é muito importante você ficar fomentando a produção dessa escrita e fomentando esses trabalhos artísticos maravilhosos dos ilustradores que existem. E aí, meus queridos, vocês imaginavam todo esse universo existente dentro de um livro? O como é importante para o artista que vai ilustrar saber da história para poder contextualizar ela de forma imagética, né? A história, ela tá ali escrita e ela tá passando uma informação para você. Aquele desenho que vem naquele livro também tá passando um complemento daquela história. Também é uma história, só que vai ser visual. Agora eu quero muito ver vocês realizando esse tipo de atividade. Eu vou deixar também aqui um link, na verdade, para uma história que foi escrita por um amigo meu e que eu ilustrei. Mas eu quero muito ver vocês. O que vocês imaginariam como ilustração para essa história dele que mistura aí um pouquinho de Pequeno Príncipe e outras coisas? Além do mais, além disso, eu quero muito saber se vocês conseguiriam ilustrar uma história que vocês mesmos criassem. Vocês já criaram alguma história? Tenho certeza que sim. E como seria agora, com todo esse aprendizado novo que vocês tiveram, fazer uma ilustração para ela? Fazer várias ilustrações para essa história, tá? Então, eu quero muito saber de vocês como é que ficou organizado isso na mente e a gente se encontra numa próxima aula. Beijão, tchauzinho.